Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em um segredo de mais de um milênio. Imagine um mapa, só que ele não aponta para terras distantes ou tesouros enterrados. Ele mostra um caminho para a felicidade suprema. E essa jornada começa agora. Sabe aquela sensação de estar meio perdido, meio sem rumo? Acho que todo mundo já passou por isso, né? A gente vive em um mundo tão barulhento, com tanta informação, que às vezes fica difícil encontrar um norte, um propósito que faça sentido. É uma busca que, no fundo, todos nós compartilhamos. Então, e se eu dissesse que um monge, lá no século IX, desenhou um mapa exatamente para isso? Um mapa para a alma. É uma ideia incrível, né? Uma espécie de guia atemporal que não só explica onde a gente está espiritualmente, mas que também aponta qual é o próximo passo. Quase como um GPS para nossa consciência. Mas quem foi o gênio por trás desse mapa? O cartógrafo dessa jornada interior? Bom, não foi uma figura histórica comum. Foi um verdadeiro aventureiro, um místico, um gigante espiritual do Japão antigo chamado Kukai. Para a gente entender a mente de Kukai, precisamos viajar no tempo, lá para o Japão do século IX. Pensa numa era de pura magia e mistério. O budismo existia, mas era todo fragmentado, um verdadeiro caos de ideias. Foi nesse cenário que Kukai, ainda jovem, decidiu fazer o impensável, arriscar a própria vida numa viagem perigosíssima pelo mar até a China. Tudo em busca de um conhecimento que pudesse unificar tudo. E ele voltou, trazendo o que chamavam de fogo sagrado, e fundou um mosteiro que, olha que incrível, existe até hoje. As lendas sobre Kukai são de outro mundo. Diziam que ele fazia chover em épocas de seca, que encontrava fontes de água quente só com o toque do seu cajado, mas, para além dos mitos, o fato é que ele era um gênio. Um intelectual que conseguiu pegar pedaços de filosofias super complexas e unir tudo num sistema coerente. E o mais importante, ele não fez isso para ganhar poder ou fama. Ele criou esse mapa pela felicidade de todos. Ok, agora que a gente já conheceu o cartógrafo, vamos ao mapa. E para entender esse mapa, a gente precisa primeiro entender a chave, a ideia central por trás de tudo. E olha, é uma ideia radical sobre o nosso próprio potencial. A ideia se chama Sokushin Jobutsu, e isso, na época, foi uma verdadeira revolução. A maioria das escolas de pensamento dizia que a iluminação levava inúmeras reencarnações, mas Kukai chegou e disse não. É possível atingir a iluminação, se tornar um Buda, nesta vida, com este corpo que temos agora. Pensa no poder e na esperança que essa mensagem traz. E a base para isso tudo está nessa frase simples e poderosa: cada pessoa é um universo em miniatura. Kukai ensinava que dentro da nossa mente existe o que ele chamava de mandala secreta. Imagina um desenho cósmico, de uma beleza e complexidade infinitas. Pois é, essa riqueza toda, esse universo inteiro, existe dentro de cada um de nós, só esperando para ser descoberto. Tá, mas como a gente descobre esse universo que existe aqui dentro? O mapa de Kukai nos dá o caminho. Uma grande escadaria, com 10 degraus. Cada degrau é um estágio da nossa evolução psicológica e espiritual. Uma subida que todos nós podemos fazer. A primeira parte dessa subida é uma luta interna, um mergulho para dentro. Começa lá embaixo no passo 1, que é o instinto puro, viver só pelo prazer imediato. Depois, a gente sobe para o passo 2, quando desperta para a moralidade, para as regras da sociedade. O passo 3 já é marcado pelo medo da morte, que leva a uma busca por milagres, por algo externo que nos salve. E aí vem os passos 4 e 5, uma fase bem introspectiva, em que a pessoa se isola, tentando negar os próprios desejos, achando que eles são a raiz de todo o sofrimento. E é exatamente aqui que acontece a grande virada de chave. A jornada que até então era super focada no eu, nos medos e desejos individuais, se transforma completamente. O foco sai de uma luta interna de negação e se expande para fora. Vira uma jornada de conexão, de compaixão, de amor universal. É uma mudança radical de perspectiva. Nessa segunda parte da subida, a consciência explode. No sexto passo, nasce a compaixão de verdade. Aquela capacidade de sentir a dor do outro como se fosse a nossa. Daí para frente, nos passos 7, 8 e 9, a mente se abre para uma sabedoria mais profunda, para entender as leis do universo, para ver como tudo e todos estão conectados. E a jornada chega ao topo, no 10º passo. O grande segredo. A experiência de se sentir em unidade total com o cosmos. É puro êxtase. E então, qual é o destino final dessa viagem toda? Onde essa escada nos leva? Bom, não é um lugar físico. O destino é uma realização.
uma percepção profunda sobre o nosso próprio poder de criar a realidade em que vivemos. E essa frase de Kukai resume tudo perfeitamente. As sombras da mente criam o inferno. A luz da mente cria o paraíso. O que ele quer dizer com isso é que nós somos os arquitetos da nossa experiência. O inferno não é um lugar para onde a gente vai. É o que a gente cria com os nossos medos e negatividade. E o paraíso? A mesma coisa. A gente cria com a luz da nossa consciência, aqui e agora. E por que o mapa de 1.200 anos atrás é tão relevante hoje? Porque no nosso mundo, que muitas vezes parece estar em uma crise de sentido, a sabedoria de Kukai oferece uma espécie de ecologia espiritual. É um jeito de realinhar a nossa vibração pessoal com a vibração do universo. No final das contas, a grande lição desse mapa é que ele nos ajuda a encontrar um tesouro que sempre esteve aqui, escondido no nosso próprio jardim. E esse tesouro é a nossa própria mente iluminada, o nosso potencial máximo. O mapa de Kukai não nos dá o tesouro, ele só mostra onde a gente precisa cavar. E a gente termina com essa reflexão. Se todo o potencial do universo já existe dentro da mente de cada um, que tipo de realidade nós vamos escolher criar? A resposta, como o Kukai nos mostrou, está inteiramente com a gente.